Olá, meus irmãos da Igreja Congregacional de Andorinhas, graça e paz. Hoje é domingo, 12 de julho, mais um domingo em que eu espero que na sua casa ou lá na igreja, logo mais à noite, você esteja preparado para cultuar, adorar, bendizer, exaltar o nosso Deus e agora, em especial, ouvir a sua palavra. Agora pela manhã eu estava lendo o jornal e me dei conta que já fazem 4 meses que essa pandemia começou. Então, meu irmão, não deixe de orar, principalmente por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados porque perderam um familiar seu durante essa pandemia. Não deixe de orar pelos desempregados, não deixe de orar pela crise que tem, infelizmente, acometido não só o nosso país, mas o mundo como um todo. Ore pelos médicos, ore pelos profissionais de saúde, ore pelos governantes. Ore sem cessar, para que logo Deus tenha misericórdia de nós e nos permita passar por essa pandemia, certo? Não esqueça, ore também pelos missionários, ore pelo abrigo da Pedra de Guaratiba, ore pela nossa igreja, ore pelo Conselho Missionário. Não poderemos, a princípio, fazer agora no mês de julho, né, a festa do Aipim, nossa festa missionária, mas se Deus permitir, quem sabe faremos no final do ano. Não esqueça também de contribuir com a igreja, com o Conselho Missionário, com o abrigo da Pedra de Guaratiba. E se porventura, como eu falo todo domingo, se você precisar de um remédio, de um alimento, nos procure para que nós, enquanto igreja, possamos providenciar, correto? Acho que esses eram os avisos. Essa semana nós só temos um aniversariante, é a nossa irmã Elaine Gabriel, que vai fazer aniversário sábado que vem, dia 18, certo? Então não esqueça de mandar os parabéns para a nossa irmã e desejar que Deus a abençoe nesse dia dela, tá bom? Vamos lá? Acho que esses eram os avisos. Não esqueça, todo domingo à noite, inclusive hoje, nós estamos abrindo a igreja, claro, mantendo uma distância, mantendo o álcool em gel, mantendo as janelas abertas, a ventilação, tendo um cuidado de não haver abraços, beijos, mas estamos abrindo a igreja todo domingo à noite. Então, assim que você quiser, assim que você se sentir confiante e desejar estar conosco, fique à vontade, tudo bem? O texto de hoje é um texto bastante conhecido, Mateus 13, do 24 ao 43, é a parábola do trigo e do joio. Com certeza você conhece esse texto, já deve ter lido, mas vamos ler de novo? Ele diz assim, versículo 24 de Mateus 13. Outra parábola lhes propôs, dizendo, quem está falando aqui é Jesus, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele lhes respondeu. Ele, porém, lhes respondeu. Um homem fez isso, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora nós vamos pular lá para o 36. Pule aí do versículo 30 para o 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século.
mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só até aqui, meus irmãos. Como eu disse, essa é uma parábola muito conhecida, que você já deve ter lido e provavelmente escutado uma pregação. Ela ocupa boa parte desse capítulo, ela é bem extensa. Jesus conta essa parábola, depois ele segue falando de outras parábolas. O tempo passa, ele vai para casa e ao anoitecer, provavelmente, seus discípulos chegam a Jesus e pedem que ele explique essa parábola. Por isso que a gente pulou do versículo 30 para o versículo 36. Depois você pode ler todo o capítulo com calma e vai ver que todo o contexto está envolvendo parábolas acerca do reino, acerca da consumação dos dias, e essa é que eu separei hoje à noite. Você percebe que, assim como a parábola do semeador, essa é uma parábola muito fácil de entender, até porque o próprio Jesus depois explica ela detalhe a detalhe. Quem era o semeador, quem era o inimigo, quem era o campo, o que significava o joio, o que significava o trigo, quando que haveria essa separação. Então Jesus vai explicando tudo. Então hoje eu quero fazer apenas 2 aplicações e meditar um pouquinho nesse texto. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto acerca da palavra de Deus e acerca da nossa vida é que Jesus nos ensina com esse texto que justos e injustos, maus e bons, crédulos e incrédulos sempre existirão no meio de nós até que ele volte para nos buscar e para consumar todas as coisas. O que eu quero dizer com isso? Esse texto deixa bem claro que desde que o mundo é mundo, sempre existiram e sempre existirá, até que Jesus volte, pessoas boas e ruins no meio de nós. Há diante de nós, isso é um fato notório, é um fato fácil de se ver, pessoas que têm caráter diferente, uma ética diferente, uma moral diferente, costumes diferentes, pensamentos diferentes, ideologias diferentes. E a gente percebe que essas diferenças, às vezes, fazem separação de grupos. Grupos que têm uma boa moral, uma boa ética, um bom costume, certo? Um bom pensamento, boas atitudes, e pessoas que são o oposto. Isso é claro, isso não precisa ser muito inteligente para perceber que no mundo há grupos de pessoas, certo? Há quem diga até que os maus são maiorias nos dias em que nós vivemos. Esses versos deixam claro que o bem e o mal sempre existirão e sempre existiram desde os tempos de Jesus. E o que mais surpreende algumas pessoas é que essa diferença entre joio e trigo, bom e mal, crédulo e incrédulo, existe até mesmo dentro da igreja. Sim, é isso que Jesus está deixando muito claro aqui. Até que ele volte para fazer a separação, o trigo e o joio vão conviver no mundo, na faculdade, no trabalho, na sociedade e, às vezes, sim, meus irmãos, dentro da igreja. Esses versos afirmam que o bem e o mal vão existir, que o trigo, que é plantado pelo bom semeador, que no caso aqui é o Filho do Homem, vai coexistir ou vai crescer, quer no mundo ou quer na igreja, junto com o joio, que nesse caso aqui, o texto deixa bem claro, foi plantado pelo inimigo. Então, em primeiro lugar, isso é uma verdade por causa do pecado de Adão. Desde que Adão pecou e todo ser humano carrega em si a marca do pecado de Adão, nós somos tentados, seduzidos e constantemente o pecado tenta nos induzir a fazer aquilo que não convém. Então esse é o primeiro motivo para haver no mundo e na igreja, desde sempre, pessoas boas e más,
primeiro problema é o pecado. O segundo problema é que o próprio inimigo faz questão de plantar o joio por onde quer que ele passa, para criar, claro, contenda, problemas, brigas, discussões, escândalos e outras coisas mais. Esse é o trabalho dele, plantar o joio por onde quer que passa. Então essa é a primeira verdade que eu quero destacar. Jesus nos ensina, com base nessas palavras, que o joio e o trigo, pessoas boas e más, sempre existirão até que ele venha separar. Algumas pessoas ficam escandalizadas quando a gente diz que sim, dentro da igreja é possível que tenhamos pessoas más, incrédulas, ímpias, injustas. É possível que encontremos no meio da igreja um joio. Mas, infelizmente, embora algumas pessoas fiquem assustadas com isso, essa é a verdade. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E nem sempre, atente para isso, nem sempre é fácil a gente descobrir quem é joio, quem é trigo. Eles se pareciam na parábola de Jesus. Tanto se pareciam que Jesus diz assim para os seus servos: não arranquem, não vão lá na plantação e tentem arrancar o joio, porque vocês correm o risco de, tentando tirar o joio, tirar o trigo. Então nem sempre é fácil distinguir, entender, discernir quem é joio e quem é trigo, mas há uma grande diferença. Jesus diz que o crente verdadeiro, no caso aqui o trigo, foi plantado por Deus, pelo Filho do Homem. Já o joio, o crente falso, ele foi plantado aqui, nessa parábola, pelo inimigo. E isso faz toda a diferença. Desde o início da igreja foi assim. E até hoje. Por mais fiéis que algumas igrejas tentem ser, por mais piedosos e santos que alguns pastores tentem ser, não há como evitar isso. Não há como ter uma igreja 100% de trigo. Não há como ter uma igreja perfeita. E, infelizmente, como eu disse, muitas pessoas se escandalizam com isso. Diante dessa verdade, algumas pessoas acreditam que a igreja seja falsa. Vale ressaltar, meus irmãos, que isso aconteceu até no grupo mais íntimo de Jesus. No meio dos 12, havia um joio, que era Judas, o Iscariotes, que traiu e vendeu Jesus. Então é claro para a gente que o fato de Jesus nos ensinar que sempre haverá o joio e o trigo até a consumação dos séculos, isso também impacta, influencia indiretamente e diretamente a igreja. Mas isso não é uma desculpa, e não pode ser uma desculpa, para que as pessoas vivam, então, de forma displicente. Já que sempre vai haver joio no meio da igreja, então eu vou viver de qualquer maneira, vou viver como eu bem entendo. Não é isso que essa passagem está nos ensinando. E essa passagem também não pode ser usada como justificativa para que pastores e oficiais e para que a igreja não discipline ninguém. Não vamos disciplinar ninguém, já que sempre vai haver joio no meio da igreja. Também não é isso que essa passagem está nos ensinando. Até porque a disciplina ela faz parte do processo de transformação da vida do cristão. Santo Agostinho, ou Agostinho, como queiram dizer, dizia que o joio de hoje, amanhã, poderão ser trigo, certo? Então não há motivo para viver como joio, já que sempre vai haver joio, e nem há motivo para fazer vista grossa para os pecados da igreja e não discipliná-los, já que sempre vai haver joio. A igreja precisa ter muito cuidado para não arrancar o trigo da igreja achando que é joio. E a igreja também precisa ter muito cuidado para não passar a mão na cabeça do joio ou não acobertar o joio achando que ele é trigo. E qual a melhor maneira de fazer isso? Entregando nas mãos de Deus, orando, pedindo discernimento, graça, para que nós saibamos como lidar com essas questões. Esse texto também é bom porque ele refuta 3 situações que acontecem muito no seio da igreja. Em primeiro lugar, esse texto refuta aqueles pregadores, evangelistas, avivalistas, que costumam acreditar que por sua pregação, ou que por meio de um congresso, ou que por meio de um ato profético, que eu nem acredito nessas coisas, diga-se de passagem, eles acham que vão ganhar o mundo todo para Jesus. Eles acham que Niterói vai ser de Jesus, Santo Aleixo vai ser de Jesus,
O Rio de Janeiro vai ser de Jesus, eu decreto, eu determino, eles dizem. Esse congresso vai ganhar o Brasil para Jesus. Meu irmão, entenda uma coisa, isso não existe. Jesus disse que sempre vai haver, no meio do mundo, na igreja, na sociedade, o joio e o trigo. Então esse texto refuta essa loucura, certo? De que se pregarmos, vamos ganhar o Brasil para Jesus. Nós vamos ganhar os filhos de Deus para Jesus. E somente eles, aqueles que o Pai quiser, certo? Segunda história que esse texto refuta são os críticos da igreja. Muitas pessoas tacam pedra na igreja, condenam a igreja, dizem que a igreja é falsa, que a igreja é hipócrita, porque no meio dela, alguns membros, constantemente, cometem algum escândalo, algum pecado, algum erro, certo? Cometem algum deslize. Sendo que eles pegam esses erros isolados, em alguns casos mais constantes, para atacar a igreja e dizer que a igreja é uma grande farsa, quando na verdade Jesus já havia nos dito que no meio da igreja haveria joio. Então esse texto também refuta aqueles que dizem que a igreja é falsa só porque uma vez ou outra nós percebemos sim que alguns irmãos cometem alguns pecados lamentáveis e acabamos talvez por perceber que aquelas pessoas fossem joio e não trigo. Em terceiro lugar, esse texto também refuta aquelas pessoas que querem simplesmente abandonar a igreja, deixar de frequentar a igreja, deixar de ter vínculo com uma igreja, simplesmente porque lá naquela igreja algumas pessoas às vezes cometem algumas atitudes que não deveriam. Esse texto deixa bem claro isso, que não há possibilidade de se achar uma igreja perfeita até que Jesus volte para nos buscar e aí sim tenhamos uma igreja perfeita. Então esse texto refuta isso também. Pessoas que dizem, eu vou embora dessa igreja, eu não frequento mais igreja, eu não quero mais saber de igreja porque fulano fez isso comigo. Talvez essa pessoa também não tenha lido a Bíblia e não tenha entendido, conforme Jesus deixou bem claro, que o joio está no meio de nós, certo? Então, essa primeira aplicação que eu fiz, Jesus nos ensinou que o joio e o trigo, pessoas boas e más, sempre existirão no meio de nós, até que ele volte para nos buscar. A segunda é que Jesus também nos ensina que em sua segunda vinda, ele e somente ele com seus anjos farão a distinção entre o trigo e o joio, farão a separação entre o trigo e o joio. Embora seja incômodo e às vezes até constrangedor, às vezes desanimador, saber da presença do joio em nosso meio, não há motivo para desânimo, não há motivo para desistir, não há motivo para ficarmos desesperados diante da impossibilidade de não podermos fazer nada, de não podermos tirar o joio por completo do nosso meio. Não há motivo, porque Jesus já prometeu e já disse que esse trabalho, que esse papel é dele e dos seus anjos quando ele voltar. Jesus prometeu isso mais de uma vez. Em Mateus 3, Jesus diz, a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo, novamente Jesus fala do trigo, no celeiro. Repete a promessa. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui Jesus faz a mesma aplicação, sendo que agora ele trata de palha e de trigo. Mas ele diz de novo que o trigo será recolhido no celeiro e que a palha será lançada no fogo. No texto que a gente está lendo hoje, em Mateus 13, 10 capítulos depois, Jesus faz essa aplicação de novo, para você ver o tamanho da importância, mas agora ele diz que o trigo novamente será recolhido no celeiro, mas que o joio será queimado. Então Jesus prometeu isso 2 vezes, ou mais de 2 vezes, talvez, no decorrer das Escrituras. Então, promessas de Jesus, como essa, devem acalmar o nosso coração, aquietar a nossa alma. Em compensação, promessas como essa devem acender uma luzinha de urgência e de emergência no coração daqueles que não confessam Jesus e que têm vivido como joio. Cuidado, cuidado. Se você tem vivido como trigo, essas promessas acalmam o nosso coração. Mas se você tem vivido como joio, essas promessas deveriam
te alertar, te exortar e te acordar para o grande perigo que é continuar vivendo como joio ou como palha, certo? Porque Jesus diz que os fiéis servos de Deus, o trigo, serão recolhidos no celeiro, receberão a coroa, o galardão final e passarão a eternidade com ele. Em compensação, Jesus diz que o joio, a palha, serão lançados no fogo para receberem o juízo e o castigo eterno. Eu costumo dizer que o evangelho não é brincadeira, que o evangelho não é palhaçada, embora muitos acreditam que possam fazer do evangelho motivo de piada. Costumo dizer que o evangelho é sério, ele trata de vida e morte, céu e inferno, vida eterna ou morte eterna. E Jesus considerava tão sério o que ele estava falando aqui, que ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. São as mesmas palavras que ele usa lá no Apocalipse. Então Jesus sempre considerou que aquilo que ele falava era sério, que aquilo que ele falava faria diferença na minha e na sua vida, dependendo de como nós lidamos com aquilo que ele fala. Tem uma frase que eu coloquei aqui, eu acho que é do Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: jamais o trigo, jamais será lançado no fogo, e jamais, jamais o joio será recolhido no celeiro de Deus. Eu vou repetir: jamais o trigo será lançado no fogo, e jamais o joio será recolhido no celeiro de Deus. No céu não há hipócrita, nem no inferno crentes verdadeiros. Cada qual será lançado no lugar do seu destino, certo? Que Deus possa abrir os nossos ouvidos para essa verdade, que no céu não entrará, em hipótese alguma, o joio, ainda que nesse mundo e que no meio da igreja o joio consiga se disfarçar e ficar ali vivendo como se crente fosse. Ele jamais vai entrar no céu. E no inferno jamais entrará um verdadeiro filho de Deus, porque o trigo será recolhido no celeiro. Vamos terminar? Quero terminar dizendo, meu irmão, que os dias são maus. Os dias são maus, o mundo tem ido de mal a pior. E se você tem vivido como joio, quem sabe hoje seja o dia de você mudar de vida, se arrepender, entregar a sua vida a Jesus, confessar Ele como Salvador, dizer que você não tem conseguido mais, que você tem tentado preencher o vazio que há na sua vida com todas as coisas que o mundo te oferece, mas que isso não tem surtido efeito. Que quem sabe você até frequenta uma igreja, é até um religioso, você até carrega uma Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja aos domingos, mas que você tem vivido durante todos os dias da semana como um joio. Quem sabe hoje seja o dia de você se lançar aos pés da cruz e ouvir de Jesus que Ele está pronto para te perdoar e mudar a sua vida. Porque o Evangelho é sério. O mundo tem ido de mal a pior. E quem sabe essa seja a sua oportunidade de ser recolhido no celeiro. Em contrapartida, se você tem vivido como trigo, eu já vou falar o que devemos fazer. Mas se você tem vivido como joio, atente para isso. Atente para isso. Ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja, assim diz em Apocalipse. Assim diz Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez hoje os maus, os ímpios, sejam maioria. Talvez sejam. Talvez hoje, como no tempo de Asaf, do Salmo 73, os maus, os ímpios, prosperem. Talvez hoje o justo, o crente, seja zombado e ridicularizado. Talvez hoje os escândalos e os pecados cometidos até mesmo na igreja sejam grandes. Mas isso não é motivo e nunca será para que você viva como joio, meu irmão. Nunca será. Mas se temos vivido como trigo, entenda uma coisa: haverá um dia aonde nós seremos maioria. Haverá um dia quando Jesus recolherá o seu trigo no celeiro e ajuntará a sua igreja de todos os povos, língua, raça, nação, de todos os tempos, de todas as denominações. Jesus nos ajuntará e naquele dia seremos maioria.
Naquele dia não haverá choro e ranger de dentes para aqueles que creem em Jesus. Naquele dia todo pecado será lançado fora. Naquele dia nós seremos recompensados, embora não tenhamos direito nenhum, com a coroa da justiça, com a vida eterna, com o galardão, com a morada celestial. Então, há uma grande diferença se você tem vivido como trigo ou se você tem vivido como joio, porque em breve Jesus virá e recolherá o seu trigo no celeiro e a palha ou o joio ele lançará no juízo eterno. O melhor para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, minha irmã, é que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Passarão céus e terra, mas as suas palavras se cumprirão. E se ele disse que vem, se ele disse que nos recolherá, louvado seja o nome dele. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de bênção e de paz, e que você possa meditar sobre essa parábola, e que você não vá dormir hoje sem que o Espírito te incomode acerca da palavra de Deus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, a começar pela Igreja Congregacional de Andorinhas, a se espalhar pelos séculos dos séculos. Amém e amém.